Olá, amigos e amigas, começando aí mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu estou gravando no dia 13 de março, né? Depois de uma das piores semanas aí que a nossa bolsa já teve, né? Quer dizer, a nossa bolsa, o mundo inteiro, né? Em virtude do coronavírus. O que acontece? Esse vídeo eu acho importante gravar para dar a minha opinião sobre os buy and holders, especificamente os buy and holders youtubers, né? Os youtubers que fazem os vídeos e que levou muita gente para a bolsa e que agora, nesse momento difícil, aquela gente que, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas os youtubers famosos de buy and hold, né? Não traders, que foram não os responsáveis, mas um dos responsáveis, um dos personagens, né, de levar um monte de gente para a bolsa comprando no topo, né? E agora essa gente que acabou de entrar, que não tem experiência, não tem conhecimento, comprou a ação achando que sempre vai subir, né? E agora está se vendo uma situação complicada. E esses youtubers, na minha opinião, eles ensinam as coisas de uma forma completamente equivocada, né? É uma adaptação mandrake de Warren Buffett, né? Então, é, enfim, é o que eu falo, assim, por mais que eu seja um trader, o cara que eu mais admiro em termos de finanças é evidente que é o Warren Buffett. O primeiro livro que eu li fora da escola, com 17 anos, isso vai quase 30 anos atrás, foi uma biografia do Warren Buffett. Eu sempre admirei demais ele e tudo, mas o que acontece é que as pessoas interpretam mal, né? E muitos desses youtubers são patrocinados por corretora, então também é importante que gira sempre muita corretagem, enfim. E às vezes, até por falta de conhecimento, eles acabam, na minha opinião pelo menos, dando dicas completamente despropositadas, sem nenhum fundamento, entendeu? Naquilo que eles estão falando, entendeu? Porque enquanto a bolsa está subindo, qualquer imbecil ganha dinheiro, né? Então, e agora que tomaram fumo, agora está dizendo para os inscritos, falar, não, agora espera 10 anos que vai subir. Pode ser que suba, movimentos agudos como esse, pode ser que dê um repique aí, e a semana que vem fura o topo histórico, vai saber. Não dá para saber, entendeu? A grande questão é que isso não muda a minha visão sobre os buy and holders, e eu considero os buy and holders traders que deram errado, né? Traders frustrados que deram errado. Pelo menos esses youtubers brasileiros são traders que deram errado. Assumidamente. Quase todos eles são traders que falaram que perderam tudo e que aí acharam que era melhor virar buy and hold. Né? E na verdade eles não ganham dinheiro com buy and hold, eles ganham dinheiro vendendo livro, views no YouTube, essas coisas, fazendo propaganda, né? Então assim, eu comecei pela admiração que eu tenho pelo Warren Buffett, eu comecei tentando ser um buy holder, né? E até fiz um vídeo lá no começo falando sobre isso, essa rixa aí entre buy holder e trader, que eu nunca achei que fizesse sentido. Mas por que eu deixei de ser buy holder e passei a ser trader? Por conta daquilo que, na minha opinião, é o mais importante. Quer dizer, no trade diário, no swing trade, a morte é rápida. Então, assim, você gerencia o seu risco, você evolui. Se você faz cagada, você sabe que a cagada quem fez foi você, ou porque aumentou muita mão, ou porque fez o médio errado, ou porque carregou uma posição mais pesada do que podia, estava alavancado, whatever. Mas você faz a cagada e você resolve a cagada no mesmo dia. Então o dinheiro sai da sua conta no dia seguinte, ou o dinheiro entra na sua conta no dia seguinte, e o dinheiro que entra na conta no dia seguinte, você pode sim pagar o condomínio. Diferente do buy and holder. O buy and holder, ele... eu não consigo botar aqui, mas eu gostaria muito de ter colocado uma carteirinha virtual que eu fiz,
que com R$ 1 milhão, isso foi, eu nunca tive esse dinheiro, mas foi quando eu comecei a pensar realmente em operar de verdade, que a minha ideia era ser buy and holder, escolhi alguns papéis bons e abri uma carteirinha virtual em agosto de 2017. E esse 1 milhão, pouco, eles geraram um ganho de 618 mil. E ontem ele estava no loss, ou seja, devolveu 620 mil reais de gain, entendeu? E isso me chama muita atenção. Uma outra operação que eu fiz vendida, que eu parei no caminho, era uma operação de venda da Gol, que eu consegui reverter para gain, porque fiz o médio direito, mas saí fora porque eu vi que aquilo ali só subia, né? A Gol só subia. E cheguei a perder virtualmente 440 mil, e ontem ela virou para o gain, quer dizer, ela conseguiu resolver. Então, o que eu digo é o seguinte, a grande questão é... o buy and holder, por natureza, ele é um trader. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, a maioria das pessoas classifica os traders como sendo day trader, né? Faz day trading, né? Swing trading, que são aquelas operações de 2 dias, 3 dias, uma semana, enfim. E position trade são aqueles que usam gráfico semanal e fazem operações mais longas, aí com alvos longos e com stop sempre, enfim. E tem uma quarta categoria, na minha opinião, de traders, que são os buy holders, que na minha opinião são os burros. Quer dizer, o buy holder por natureza ele é burro. Simples assim. E eu te dou vários exemplos disso. Quer dizer, então, o buy holder raiz, como um cara como Warren Buffett, ele tem tesão por ter mais ações de um determinado papel. Então, por exemplo, ele tem 1.000 ações do Itaú, ele não está tão preocupado com a cotação, né? Mas ele está preocupado em ter mais ações. Ele não quer ter 1.000 ações, ele quer ter 1.500, ele quer ter 2.000, quer ter 10.000, 20.000 ações. E o grande problema que a gente já começa, a principal discrepância entre a linguagem dos youtubers brasileiros com fazendo esse mandrake, um vagabundo com Warren Buffett, é o seguinte. Primeira premissa, quer dizer, que o preço não importa. Aonde que o Warren Buffett falou que o preço não importa? Quer dizer, o principal professor que ensinou o Warren Buffett a operar foi um cara chamado Benjamin Graham, que vocês devem ter ouvido falar já. E que o mecanismo todo é comprar empresas que estão na bacia das almas mesmo, empresas que têm futuro, tudo, mas o começo do Warren Buffett foi, para quem não sabe, ele era criança ainda, ele recolhia tampa de garrafa de Coca-Cola e vendia para reciclar, sei lá, que ele fazia, ele ganhava uns cacarecos e fazia trade de ações que valiam menos de valiam 1 centavo, aquelas ações que não valem nada, como tem no filme do Lobo de Wall Street, que o cara compra aquelas ações que valem 1 centavo e ganha 50% em um dia. E ele começou a fazer dinheiro com isso. Então ele é um trader bem sucedido, antes de mais nada. Mas o principal é isso, que o preço não importa. É óbvio que importa. Toda a filosofia do Warren Buffett baseia-se em comprar por $1 algo que vale $2. Quer dizer, são empresas muitas vezes que só os ativos dela, os imóveis, o maquinário, vale, por exemplo, R$ 1 milhão, e o preço das ações dela, se juntar tudo, dá 300 mil reais, por exemplo. Então, é mais fácil vender a empresa e vender os imóveis, os ativos, e com isso, mesmo assim, dá para ganhar 3 vezes o que você pagou. Então, isso é óbvio que o preço importa, importa muito, e a gente está vendo isso acontecer agora. E você, relacionado a isso, a gente tem aquela questão, muitos youtubers têm essa questão de dizer que o certo é você fazer aportes mensais, e não olhar a cotação. Isso também é uma puta furada. Quando, e é o desafio, quem vai ver aqui vai falar que o Warren Buffett compra mensalmente ações de determinada empresa, independente de qualquer preço. Isso nunca teve, ele nunca ficou comprando ação todo mês. Isso não existe. E outra coisa,
E aí está relacionado à sardinhada, enfim, que fala, não, eu vou esperar cair para comprar mais, esperar cair para comprar mais, se achando o Warren Buffett. O dinheiro que o Warren Buffett coloca na bolsa e que ele compra mais ações ou recompra mais ações são oriundos da própria bolsa. Quer dizer, desde o início, desde o dinheiro que tudo começou com o dinheiro que ele arrecadava da venda de tampinha de garrafa. Quer dizer, em 1960, 50, sei lá. Então, eu nunca vi algum relato dizendo que o Warren Buffett vendeu um carro para comprar ações, porque enxergou a oportunidade, ou vendeu uma casa para comprar ações. Isso não existe, ele não faz isso, ele nunca fez isso, não faz o menor sentido a pessoa fazer isso. E muito menos no topo, quer dizer. Então, é muito complicado. Agora, a maior, na minha opinião, discrepância, maior sinal de burrice que a pessoa pode ter é, por exemplo, não observar, seja através da análise técnica ou mesmo um fundamentalista, de que depois de uma subida como essa que a gente teve de 2016 para cá, quer dizer, que a gente teve uma subida vertiginosa, né, e sem parar, quer dizer, você vê a linha tendência aqui gigantesca, quer dizer, a gente teve uma alta de mais ou menos 200% no Ibov, entendeu? Então, a pessoa não ter a mínima vontade em algum momento, ou menos, um pouco menos de ganância, de desovar uma parte aqui. Então, um fulano aqui, por exemplo, porque assim, os gráficos, eu vou falar do Bova 11 depois, mas os gráficos, em geral, eles são muito semelhantes, tanto do Ibov quanto, aliás, tanto de uma empresa como a VEG, que é uma empresa ótima, quanto uma empresa quanto o YouTube, o YouTube, quanto a Ambev, enfim, os gráficos são muito semelhantes entre um e o outro, né? Então, um fulano que tinha, vou pegar por exemplo o YouTube, vai. O cara que tinha o YouTube aqui, o cara estava mais ou menos aqui, por exemplo, e ele tivesse vendido, ou aqui ele tivesse botado um stop em 20% da posição dele, um stop de 10%, tivesse sido estopado, e o cara, por exemplo, tinha 1.000 ações aqui, abrisse mão, seja por um stop, ou seja porque já botou no bolso, você realizar lucro. Quer dizer, não há problema algum de você realizar lucro. Um cara que pegou essa alta toda, de 2016 para cá, e realizou uma parte do lucro, com 20% da realização do lucro dele, se ele tinha, por exemplo, 1.000 ações, 200 ações que ele vendesse, num momento quanto esse, ele pulava de 1.000 ações que ele tinha para 2.000 ações, com 20%. Quer dizer, então não há menor sentido a pessoa ficar presa no papel esperando derreter. Então, e mesmo que a pessoa fale, não, eu sou buy and holder, eu vou ficar posicionado, mas você não precisa ficar com a mão cheia. Por quê? Porque depois que dá uma porrada dessa, ou você não tem dinheiro para aportar, vai ter que vender apartamento para aportar, mas assim, o principal, você vai ter que trazer dinheiro novo para a bolsa. Sendo que se você tivesse vendido no topo, ou que não fosse no topo, se tivesse vendido aqui, ó, em 2018, tivesse assistido, você tinha ganhado um caralhão de dinheiro, tivesse assistido isso aqui, ou tivesse ficado posicionado com 100% do capital esse tempo todo, mas, por exemplo, tivesse sido estopado aqui com 20% e voltasse a comprar aqui, quer dizer, você tinha a possibilidade de, com 20% do capital, 30% do capital do topo, você comprar o dobro de ações numa situação como essa e não ter que trazer dinheiro novo para a bolsa. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença entre o Warren Buffett, que é um cara bem sucedido, para um youtuber idiota que tem 100% em renda variável. Então, é uma tentativa frustrada de brincar de ser Warren Buffett, entendeu? Você vender um apartamento, como eu vi um youtuber falando aí, que vendeu apartamento para comprar, porra, mês passado. Cara, meu, coitado do inscrito que vê um idiota desse falar. Como é que um imbecil desse fala que vendeu apartamento, porra, em fevereiro, velho, para comprar ação porque estava barata, cara. Porra, como é que um cara desse...
Às vezes eu fico pensando, eu faço vídeos aqui, às vezes fico com vergonha de fazer vídeo. Entendeu? Eu falo, pô, tem algumas coisas que eu falo que foi besteira, não sei o que. Cara, depois de uma bosta dessa, não é possível que o cara não tenha vergonha de falar, pô, você vai ver, veja os vídeos dessa gente em janeiro, por exemplo, tá? Fevereiro. Teve um imbecil lá que mostrou, que eu não vou falar o nome, mostrando como é que ele preenche uma boleta de 350 mil para comprar um determinado papel. Em fevereiro, cara. Quer dizer, o cara derreteu aí 200 mil reais nisso. Quer dizer, porque o Ibov, é, as ações têm um comportamento semelhante entre elas, mas o Ibov é diferente. Por isso que eu digo, isso é uma outra questão que é uma grande baboseira, que é a questão de você vender a ideia de que nós, pequenos investidores, que não somos o Luiz Barsi, iremos ser sócios dessas empresas. Isso é um puta papo furado. A gente não é sócio de empresa nenhuma. Entendeu? Essa gente tem que acordar. Ninguém é sócio de nada. Sócio é aquele cara que opina, que participa das decisões da empresa. Se você não participa da decisão da empresa, você não é sócio. Se você tiver um conhecido seu que for abrir uma padaria e falar, cara, eu vou abrir uma padaria, vou gastar 100 mil reais, você tem como entrar com 30 mil e ser meu sócio? E você fala, pô, pode ser que seja uma boa. Então, mas o problema é o seguinte, você não vai poder dar opinião, tá? Mas como assim não vai dar opinião? Se eu quiser, em vez de ser padaria, eu transformar numa lan house, ou se eu quiser vender cocaína lá dentro, não, mas você não vai poder. Ah, então peraí, eu não quero. Então, por que que você não tem coragem de ser sócio de uma empresa que você não dá opinião, como ser uma padaria, e você acha que você vai ser sócio do Itaú? É evidente que você não será sócio do Itaú. Porra, isso é óbvio. Agora, o Warren Buffett, sim. O Warren Buffett, sim. O Luiz Barsi, sim. Sei lá, os grandes gestores de fundo são. Eles sentam lá na diretoria e fazem as coisas para participar. Não é o nosso caso, tá? Então, já que não é o nosso caso, já que o comportamento das ações em geral se comportam relativamente parecidas, por que não comprar índice? Comprar o BOVA11. Quer dizer, então, no BOVA11, você de cara você tem uma vantagem. Você tira de si a responsabilidade de ter acertado as empresas, tá? Você não tem esse negócio, eu comprei Marfrig e veio a febre aftosa e não pode vender gado, então perdeu 50% de um dia para o outro. Saiu um balanço ruim. A Ambev não pode vender mais, sei lá, mais cerveja para a Argentina. Então o BOVA11 está imune a isso. Em situações como essa, por exemplo, tem algumas ações relacionadas a farmácia ou remédios, principalmente nos Estados Unidos, né? Que estão explodindo de render. Por quê? As pessoas começam a pensar, olha, vamos gastar mais dinheiro em remédio. Então, o índice, ele faz esse balanço. Então, tem empresa tomando fumo e tem empresa ganhando dinheiro. Vai ter empresa que vai abrir perdendo 40% e vai ter outra subindo 20%, 30%. Então, ele faz essa medida e você não tem a responsabilidade de ficar acertando a empresa. Então, isso é mais uma babaquice ridícula desses youtubers que é vergonha alheia para mim. Ver os caras visitando a empresa, falando que conversou com o fulano, que o fulano falou que a empresa é não sei quanto, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, quer dizer, visitando, lendo release de empresa, perdendo tempo com isso. Sabe, são pouquíssimos os fundos que dão pau em índice, seja o SP500, o Dow Jones, o Ibov, qualquer um. Claro, tem fundos que dão certo. Claro, tem empresas que dão certo. Por exemplo, se você tivesse comprado Magazine Luiza ao invés de Ibovespa, porra, você teria porrado. É evidente que rendeu muito mais do que o Ibov, a Magazine Luiza. Mas, da mesma forma que teve gente que acertou no Magazine Luiza, teve outras empresas que não deu certo. Entendeu? Quem, por exemplo, estava tentando achar fundo da Cielo. O cara está tentando achar fundo da Cielo até hoje. Não achou ainda. Então,
Isso é uma coisa importante, você desonerar de si mesmo a responsabilidade de encontrar a empresa certa, entendeu? E nem para isso esses youtubers servem. Quer dizer, se eles falassem, olha, essas três empresas são boas e não sei quanto, tudo bem. Mas nem isso fala para fazer carteira. Então você vê, tem gente comprando IRB até agora, entendeu? E pode ser que sobe amanhã, sobe 200%, não tem problema, mas mesmo que as ações subam, isso não muda o fato. Quer dizer, se amanhã é sábado, mas se na segunda-feira romper o topo histórico, pular de 70 mil para 150 mil amanhã, não muda o fato do fulano que poderia ter vendido uma parte aqui ou ser estopado, quando, por exemplo, rompeu essa linha de tendência, o cara fosse estopado aqui, quando envergou a média de 9, envergou a média de 21, formou um monte de martelo aqui no gráfico semanal, porra, dólar, ouro subindo. Meu, o cara quer o quê? O cara quer um sinal luminoso do Batman para dizer que a coisa estava feia, porra. Sabe? Umas coisas não dá para entender. Eu não vou ficar mostrando boleto aqui, mas eu dormi vendido aqui. Em vários papéis. Eu montei uma carteira de ações vendida, sim, aqui. Dormi vendido no índice. Por quê? Porque isso é um sinal claríssimo. Agora, quem não entende nada de análise técnica, ou não entende nada de mercado, não entende nada de análise fundamentalista, porra, sai da bolsa, não dá. Agora, o pior é você não entender porra de nada e ainda ter 200 mil inscritos. É umas coisas que eu não consigo entender, mas enfim. E outra burrice dos youtubers são a questão dos dividendos. Os dividendos, eles nada mais são do que um pedaço da própria ação. Tanto é que no dia que abre o pregão, no dia da distribuição de dividendos, é descontada da ação o próprio dividendo. Então isso é uma conta burra demais. Ah, mas o Luiz Barsi ganha dividendos. Não é que ele ganha dividendos, ele reaplica os dividendos, ele tem um volume tão grande que não tem a menor relevância. Agora, o coitado que entrou em dividendos aqui, achou fazendo carteirinha de dividendos aqui, e tomou uma naba até o momento que acho que vai subir, né? Mas de 35%, quantos anos ele vai demorar para recuperar isso em dividendos, rendendo 0,00001 por ano? Se pagar, se a empresa tiver lucro, se a empresa continuar tendo lucro, porque você fala assim, a análise técnica é uma burrice, é uma besteira, porque você só vê o passado, não sei como. E a análise fundamentalista, não é a mesma coisa? Você está olhando o balanço sei lá, da Ambev, passado, dos últimos anos, para fazer uma projeção para o futuro. E análise técnica é a mesma coisa. Você também está olhando o passado para fazer uma projeção do futuro. Você está analisando eventos passados, usando a estatística a seu favor para tentar se antever ao futuro. Então, assim, um monte de gente poderia ter saído aqui. A linha tendência de alta, qualquer imbecil faz isso. Rompeu a linha tendência, porra, desarma 20%. O mercado já não estava andando, já há 3 meses que o mercado não andava, cara. Entendeu? Não é possível que essa gente não veja isso. E aqui os youtubers comprando topo, cara. Então, eu insisto nisso. Se você quer carregar uma posição por muito tempo, primeiro, compra a BOVA 11. E se você comprar a BOVA 11, realize o lucro de tempos em tempos. É saudável. Se você não quer realizar o lucro, não tem problema, bota um stop. Desarma, não precisa desarmar tudo, desarma 20% do seu lote, 30%, 40% se você for mais arrojado, e espera um outro momento para reentrar. E se esse momento demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, você está fazendo um excelente teste de ansiedade. E como Warren Buffett mesmo fala, momentos como esse, é a transferência do dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, quem não dava, muita gente não tipo, dá para saber que aqui é o topo. Tudo bem, desarmava aqui, vendia um pouco aqui, vendia um pouco aqui, e ficava na renda fixa esse tempo todo. Quem ficou na renda fixa, quem ficou nas ações o tempo inteiro, devolveu todo o ganho que teve até desde 2018 nessa queda. Entendeu? Ah, mas ele pode subir agora. Pode sim, mas agora você passa a ser um espectador. Você passa a torcer para o mercado fazer o que você está querendo. Ao invés que, se você estivesse tendo uma gestão ativa,
você podia ter vendido 20%, 30% nesse momento, ficado em renda fixa, esperava uma descida forte e comprava um pouquinho, quem sabe aqui, um pouquinho, um pouco aqui, um pouquinho aqui. Se cair mais, você compra mais um pouquinho aqui, eventualmente. Estopa, se der certo. Ou você espera uma reentrada, você espera ter um sinal de reversão para reentrar. Mas o principal é que se você tinha 1000 ações, você vendia 200 ações, ficava com 800 ações, com essas 200 ações, com o dinheiro que você teria dessas 200 ações aqui, você comprava fácil umas 600 ações de qualquer papel, do BOVA11, qualquer um. E isso é ter uma gestão ativa. E na minha opinião, isso sim é ser inteligente. E não comprar topo e vender fundo. Ou mesmo, os buy holders brasileiros, eles se acham inteligentes porque eles não compram topo e vendem no fundo. Eles acham ok comprar topo, perder 60% do valor da empresa, mas não vender o fundo, porque ele é Warren Buffett. Só que é tão burro, porque ele poderia ter comprado 10 vezes mais ações com 20% do capital, 30% do capital, sem ter que aportar novo dinheiro, alavancar-se cada vez mais, tá bom? E basicamente é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado alguns de vocês aí. E lembre-se, preço importa, e muito. Se não importasse, um Honda Civic que custa 100 mil, custar 60 mil eles iam vender a mesma coisa, se custasse 30 mil eles iam vender a mesma coisa, ia vender o mesmo número de carros, se custasse 200 mil, ia vender o mesmo número de carros. E é óbvio que o preço importa para tudo, desde o Big Mac até o Honda Civic, uma Ferrari, e o Itaú também. O preço importa sim. E se você não quer ter a responsabilidade de ficar tentando achar o preço certo, o intrínseco, dividend yield, PL, VPA, todos esses indicadores que existem, esses múltiplos que existem, compra BOVA11, faz a estratégia do burro, coloca um stop na mínima da semana passada, um stop na mínima do dia anterior, realize parte do lucro. Então, essa é a diferença de uma pessoa inteligente e uma pessoa burra. A pessoa inteligente e a pessoa burra, ambas já tomaram fumo na vida. Só que a diferença é que a pessoa inteligente, ela aprende com as merdas que fizeram e evolui. Quer dizer, eu tenho uma conhecida que, tadinha, ela é muito esforçada, mas ela, por exemplo, comprou Petro. Ela, acredite, se quiser, ela é uma mistura de buy and holder com um trader. Não é nenhuma coisa nem outra, coitada. Enfim. Então você imagina, ela estava aqui, nesse momento que estava vendo, então ela pegou, comprou topo, tomou esse fumo aqui, ó, de perder 83%, valer R$3 a ação. Aí o mercado sobe tudo isso, e sobe tudo isso, sobe 600%, 650%. E agora está vendo derreter tudo, de novo. Então, ela tomou fumo aqui e falou, putz, eu devia ter saído. Acontece o mesmo evento, 2 anos depois, a pessoa faz o mesmo erro, cara. Então, aí realmente é burro. Uma pessoa burra. Simples assim. Ah, mas vai subir agora. Pode ser que suba, meu, foda-se. Isso não muda o fato, eu quero que vocês entendam isso. Se ela estava a 30 e está a 12, pode ser que a semana que vem esteja em R$200 cada ação da Petro. Isso não muda o fato que a pessoa podia ter vendido aqui uma parte, nem precisava ter 100% de ter vendido. Um cacareco que o imbecil vendesse aqui, ele comprava um caralhão de ação aqui. Porra! É isso. E volto a dizer, melhor do que Petro é BOVA11. Tá bom? Um grande abraço a todos.